Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós vamos apresentar agora para você o resumo do Diário Oficial da semana de 4 a 8 de novembro. Eu e a doutora Yasmin Góes, que faz parte da nossa equipe. Iremos começar agora. O primeiro destaque é que os recursos públicos de convênio não podem ser utilizados para pagamento de débitos trabalhistas. Você sabe que o convênio exige conta específica e estava se tornando comum, quando se fazia o pagamento de débitos trabalhistas, o juiz pegar esses recursos e mandar pagar os débitos da administração. Agora o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, isso não pode mais ser feito. E nós vamos gravar um vídeo para você que vai ao ar nos próximos dias explicando melhor isso. Então fiquem atentos ao nosso canal. O próximo destaque é para você, servidor. Os tribunais não podem criar funções por resolução. E, especialmente, não podem aumentar a despesa. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, voltou a tratar desse assunto. Importante, nesse caso, é lembrar a súmula 249 do Tribunal de Contas da União, que estabelece que os recursos que são recebidos de boa-fé, com norma de aparente legalidade, não obrigam a devolução dos valores pelo servidor. A administração pode cortar o pagamento dali para frente e o servidor não precisa devolver, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, na súmula 249. Muito interessante. Passaremos agora para uma questão que tem a ver com investimentos. A Comissão Permanente de Compensação Ambiental foi criada. Essa comissão do Instituto Chico Mendes, ela vai permitir um melhor e mais célere tratamento das compensações ambientais. Quando a administração decide passar uma obra pública por determinadas áreas, ela fica obrigada a indenizar os danos ambientais decorrentes dessa ação. E o Instituto Chico Mendes está trabalhando uma comissão específica para melhorar o tratamento desse assunto. E em relação ao dia 5 de novembro, tivemos algumas mudanças interessantes no Diário Oficial da União, que em julgamento no STF foram reafirmadas as balizas constitucionais sobre remuneração de servidores. Isso, o Supremo Tribunal Federal voltou a decidir que não pode haver vinculação entre carreiras diferentes. No caso, o Supremo Tribunal Federal apreciou recursos em relação à apreciação da remuneração de procuradores do Estado e procurador-geral do Estado do Amapá, que pretendia estabelecer uma equiparação, uma vinculação, melhor dizendo, com a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal. O procurador-geral iria receber 95% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo voltou a decidir que não pode haver vinculação entre carreiras diferentes, mas também decidiu que dentro da mesma carreira pode haver vinculação, ou seja, definido o salário do procurador-geral, a remuneração dos procuradores abaixo dele pode ser um percentual dessa carreira. O objetivo é evitar a vinculação de remunerações, que se aumenta uma remuneração no Brasil, aumenta de todo mundo. A remuneração do Supremo Tribunal Federal funciona como balizamento do teto constitucional de várias carreiras. E por isso, quando aumenta a remuneração do Supremo, todo mundo fica feliz, né? Lembrando também que durante esse julgamento, se você tiver alguma curiosidade para saber um pouco mais sobre a competência de quem pode legislar sobre esse tipo de lei, o STF também falou um pouco sobre isso. E também em relação a obras, o IPHAN estabeleceu novos procedimentos em relação a sítios arqueológicos. Muitas vezes vai ser realizada uma obra e se descobre um sítio arqueológico e para-se tudo para definir e fazer inventário desse sítio arqueológico. A ideia é que esse tratamento tem que ser prévio na obtenção de licenças, a verificação e identificação dos sítios arqueológicos devem ser analisados e sopesados frente a uma obra e como será feito o tratamento. E agora o IPHAN voltou a decidir e estabelecer regras sobre esse assunto. Em relação agora ao Ministério da Cidadania, temos duas novidades do Diário Oficial da União. A primeira é que novos procedimentos de tomadas de contas especial foram instituídos e, além disso, o Ministério da Cidadania implantou medidas que reduzirão despesas em até 150 milhões de reais. Eu queria destacar especialmente essa portaria número 1919 do Ministério da Cidadania, porque ela constitui uma excelente prática, uma boa prática a ser difundida no âmbito da administração pública.
Veja que muitas vezes o estoque de tomada de contas especial e prestação de contas de convênio ficam anos e anos parados na esplanada dos ministérios. Inclusive já identifica-se mais de 100 mil prestações de contas aguardando exame e não havia um critério mais científico para apreciação. E muitos chegam à ideia da prescrição, porque não se pode instaurar tomada de contas especial após 5 anos da ocorrência do fato, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. E nessa norma foi estabelecido critérios objetivos para o tratamento do estoque. Eu acho que foi um grande avanço que o Ministério da Cidadania está fazendo. Sobre a medida provisória que acaba com a exclusividade da Casa da Moeda. Isso, inclusive definindo o prazo, será 2022 que será extinta essa exclusividade e o monopólio da Casa da Moeda. Já levando em consideração um pouco do âmbito do direito do trabalho internacional, o Brasil ratificou várias convenções da OIT. São mais de 100 páginas do Diário Oficial da União. Então, se você tiver curiosidade, tiver um tempo para ler todas essas convenções, seria muito interessante. E foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira, mais de 100 páginas. Agora, uma outra alteração que foi bem importante foi sobre o decreto do PMI que foi alterado. O decreto é sobre procedimento de manifestação de interesse. Isso, o decreto 8.428 foi alterado em 3 pontos. E nós vamos gravar um vídeo para você que vai ao ar destacando esse assunto. Um outro vídeo também, que foi gravado por mim, foi sobre a questão dos atos internos da administração pública serem ou não objeto pelo Supremo Tribunal Federal. Em julgamento, ele decidiu que eles não são objeto. Nesse caso, só o controle da legalidade que é pelos tribunais inferiores, né? Uma norma infralegal, uma norma interna da administração não pode ser objeto de controle de constitucionalidade quando também viola a lei. É preciso primeiro enfrentar a violação da lei. E no Diário Oficial da União de sexta-feira, é uma boa notícia para os municípios que aderiram ao programa Criança Feliz. Foram liberados mais recursos para essa área. E também um último destaque sobre hoje é que China, Emirados Árabes Unidos e Índia não podem exportar tubos de ferro por preço abaixo do mercado. Isso, o Ministério da Economia avaliou a questão de existência de dumping nessa área. Isso afeta o ramo da construção civil, porque na construção civil o Ministério da Economia abriu uma exceção à condenação por dumping, né, para que os ferros produzidos continuem sendo importados, inclusive com valores diferenciados. Mas são 2 ou 3 tipos só de ferro fundido. Eu sugiro você dar uma leitura nesse assunto, porque nós não somos especialistas em ferro, mas conhecemos bem dumping. O dumping, na verdade, o que é? É quando países, querendo conquistar mercado, acabam abaixando o preço das suas mercadorias e, por isso, acabam gerando uma concorrência muito grande a esses países que querem fazer exportações ou querem fazer outros investimentos em determinados países. Por isso, essa prática ela não é muito bem vista, porque ela tende a querer conquistar determinados mercados abaixando o preço. E o Brasil é bem cauteloso nisso, ele é um processo de investigação, garantido pela defesa, contraditório, e o objetivo do Ministério da Economia nesse ato é preservar a indústria nacional. Porque se os preços nossos estão superfaturados, são sobrevalorizados, é uma questão de haver competição. Mas quando um país estrangeiro subsidia exportações e coloca produto aqui para quebrar a indústria nacional, há necessidade de uma intervenção do governo federal nessa área. E com isso nós encerramos o nosso resumo do Diário Oficial da União. Fiquem ligados para a próxima semana, onde teremos novos destaques. Muito obrigada!